Então, assim, a dinâmica para hoje, para nós dois, então eu sou aqui para os nossos, que vai nos ouvir depois, eu sou o Wagner Coriolano, também trabalho na área de cultura, de políticas públicas, e eu trabalho especificamente também com literaturas, poesias, né? E hoje você, então, foi convidado a responder 4 questões. Eu gostaria que você, a primeira já traz você, né? A primeira é, como você caracteriza o campo da cultura em que se situa da cultura popular? Sabemos que você é um ator, mas também você tem toda essa dimensão de trânsitos na cultura popular. Então, a palavra é tua. Bom, Wagner e Circuito da Cultura Popular e Periferia, o Pedro Coriolano e a Marina Albuquerque, e o Wagner Coriolano aqui como cicerone, como mediador, como mestre de cerimônia, como diz o hip-hop, faz a primeira abordagem, faz a primeira mediação do conteúdo que vai ser aplicado. E eu sou, como Wagner disse, o André de Jesus, sou um ator, sou um militante político da cultura aqui de Porto Alegre, já nesses últimos 20 anos, aqui no bairro Restinga, um território negro, de trajetória, de conquista, de resistência, resiliência na parte da cultura popular, resiste às suas manifestações no tempo. Tá? E eu vim bebendo destas fontes aqui, desde menino, recebendo esses axés, né, por aí, pelas avielas e as ruas da Restinga, e por consequência disso eu vou me formar como ator, depois como radialista, e vou me direcionar para um teatro mais de rua, um teatro popular, um teatro de asfalto, mais um teatro carnavalesco, vamos dizer assim, que transita com ambientes mais expansivos para a ocupação de territórios que, de certa forma, são, sim, territórios marginalizados, né? Porque me direciono para as periferias, não sou um ator que atua nos palcos do centro da cidade, que também, por ser o ambiente, a rua, e não ser os patrimônios do teatro, os prédios que se diz que é teatro, eles também não têm uma segurança 100%, como os prédios teriam, entre aspas. Eu vou falar de modo geral. Para mim, o que eu percebo são 2 campos. Tá? A caracterização que eu vejo, primeira parte da pergunta, é que é o campo acadêmico, e o acadêmico não necessariamente só o campo da universidade, tá? E o campo da pesquisa. Tá? Eu dou exemplo de agências nacionais, acho que existem agências internacionais também, que estão investindo nessas práticas de pesquisa e, inclusive, de fomento. Tá? Essa é a primeira parte que eu acho da caracterização da situação de práticas, tá? Que eu não estou falando de mim como sujeito, pessoa física, tá? Depois eu posso até falar um pouquinho, bem para finalizar. A segunda parte são o campo do autodidata, entre aspas, dos saberes ancestrais, territoriais e geracionais, tá? Eu vou aqui definir já. São mestres, eu não dei o exemplo, e vou dar o exemplo de agências conhecidas, que é o Itaú Cultural, que é um pouco recente, e o próprio SESC, tá? Lá no campo acadêmico de pesquisa. E as universidades, aí, podia dar vários exemplos, a nossa aqui, a Universidade Federal, é um exemplo disso, inclusive tem uma parceria muito interessante da economia da cultura com o SESC, que bebem e que transitam nesse lugar também das práticas de saberes populares, claro, com limites. São os mestres, tá, de longa tradição das suas comunidades e territórios, essa segunda parte que eu vejo, as características, que tem uma própria dinâmica, tem as suas próprias dinâmicas. Elas não estão dentro das academias, elas não estão dentro daquelas práticas que eu falei primeiro, e qual a vida são as suas próprias práticas, o seu passado, a sua geração, são a sua própria história, a sua característica, e isso é passado de tradição para tradição, de geração para geração, tá? Esse é o meu entendimento de como você caracteriza, tá? O campo, muito genérico, acho que teria muito mais a aprofundar, e qual é a situação que eu percebo atualmente nessas práticas, tá? De cultura popular. A minha prática, ela também é caracterizada no segundo grupo, eu estou no segundo grupo, não estou no primeiro grupo, que é campo acadêmico de pesquisa, mas também no campo de autodidata, dos saberes ancestrais, dos mestres, no qual eu sigo muitos mestres, na minha empiridade de ser um artista, né, no teatro, os mestres do teatro, ou então da cultura popular onde eu transito, eu também sou desse segundo grupo,
me considero também hoje um pesquisador, acho que tem alguns conceitos que empregam o primeiro grupo da academia, que hoje, para mim, são mais escuros, escurecidos, porque eu não tinha esse conhecimento de que poderia ser o que sou, então também é um espaço, tempo, praticar e sentir e perceber que é nessas práticas do fazeres da cultura popular. Então, eu finalizo aqui essa pergunta dizendo, para mim são dois grupos, o grupo acadêmico, né, e o grupo de pesquisa, tá, que estão não só nas universidades, mas em agências nacionais e internacionais, tá, que se debruçam nesse aspecto, podem ter limites, acredito que eu. O segundo grupo, o campo autodidata, não é uma concorrência, daí eu digo saberes dos mestres ancestrais, dos territórios geracionais, que estão muito... Eu acho que esse segundo grupo é a grande potência para essa pergunta. Tá? E nós tivemos no nosso circuito um grande doutor, um pós-doutor, um doutor de saberes populares, não por ser o que és, mas pelo que nós ouvimos e conhecemos, que é o doutor Bispo, mestre Bispo, o Nego Bispo piauiense. E tem muitos outros que não se tem tanta condição técnica, não se tem tanta cognição comunicativa para ocupar certos espaços de certa exclusão de saberes, que é espaços que o bispo ocupa pela sua própria dinâmica de comunicação, que ele é um mestre de comunicar, um mestre da oralidade. Não todos do segundo grupo têm essa mesma qualidade. E eu posso dizer que tenho, tá? Concluo. Tenho essa qualidade, sou um cara da comunicação, sou um cara da palavra, sou um cara da oralidade, a minha formação é a oralidade, não é esse saber customizado, massificado, esse saber... não que eu ache que o saber customizado, massificado, centralizado num papel, numa rede, ele não seja fundamental, pelo contrário, ele é fundamental. Ele sistematiza o saber com conhecimento, dá inclusive historicidade, dá memória, etc. Eu sei disso, eu não estou aqui fazendo disputa de narrativa de saberes, mas a minha vocação, a minha formação, o meu limite do saber convencionado, a uma escola, a uma academia, a um crédito, ele não foi tão agradável no meu processo histórico. E hoje eu quero, com certeza, estar conseguindo também transitar nesses ambientes de saber acadêmico. Você aponta aí, André, nesse final de fala, talvez um gancho para a nossa segunda pergunta, ou talvez já dando um elemento dessa segunda pergunta, né? Quando você destaca a figura do Antônio Bispo, como esse agente, esse artista, esse cidadão que faz um trânsito entre os dois campos que você aponta nessa primeira resposta. Então, o bispo transita tanto no campo do acadêmico como dos saberes ancestrais. E a pergunta que a gente então vai que trabalhar agora, ou conversar, ela diz assim, como você analisa as políticas culturais de um modo geral e os caminhos para ampliar as políticas culturais no campo da cultura popular? Né? Então, acho que essa segunda parte da pergunta, ela tem uma certa relevância aí, né? Que vai dizer depois dos caminhos para essas políticas culturais nesse campo que você diz que desenvolve a sua atividade, né? Eu também, assim, eu peguei por um outro ângulo. Primeiro, eu peguei por um ângulo um pouco mais analítico, que é as políticas culturais brasileiras são confusas. Eu usei essa palavra, confusas, tá? Porque ela não existe. Como nós estamos falando de um país continental, eu estou falando aí de uma política nacional, não estou falando de política regional, porque daí a política regional ela também é confusa, né? Nessa dinâmica regiões brasileiras. Então, eu dou como confusa na perspectiva de não se ter ainda, e eu acho que talvez se ter um tensionamento e narrativa de disputa desse pensar, fazer e caracterizar, que é não se ter ainda um sistema nacional. É uma política confusa, é uma política de interesses corporativos muito grandes, de fato, é uma economia muito forte, muito pujante, nós já sabemos disso. Não é mais uma surpresa dizer que nós não somos mais o filho do cachorro, o cachorro dessa história. Nessa casa grande, nós não somos mais o cachorro. Nós temos CPF, temos conta bancária, temos posição e entramos pela porta da frente. Só que esse sistema ele não existe. É um sistema confuso, é um sistema anacrônico, um sistema velho, e tem interesses que dominam e mandam esse sistema. Então, essa primeira parte, analisar políticas culturais de modo geral,
ela é uma análise... E vou dar dois exemplos para configurar o que eu falo, que acho que é um sistema sério, um sistema que acontece real para a população brasileira, não um sistema para interesses privados, que é o sistema SUS, né? Que é o sistema SUAS, o sistema de assistência social. Dois sistemas nacionais, públicos, brasileiros, que construído por trabalhadores e trabalhadoras, óbvio que sim, com técnicos, com universitários, com agentes federais, etc., e que funciona, e que é propositivo e público, né? E tem FPF, tem conta bancária, e resolve os problemas nacionais, que a cultura também deverá resolver, e resolve os problemas nacionais, só que ela não tem essa política cultural, tá? Ela tem historicamente algumas fagulhas federais, algumas fagulhas regionais, mas elas não resolvem a análise real, tá? Então é confusa, ela é exclusora, ela compra interesses muito poderosos que mantém andando-se por aí nas suas carruagens federais muito bem quistos nos estados, e nós não resolvemos. Bom, como que eu percebo a resolução disso? Acho que não tem soluções fáceis. Também não vou ser eu aqui o ser das soluções, até porque eu não estou nesse lugar. Mas, com certeza, a gente identificou dois aspectos fundamentais. Primeiro, é uma desqualificação completa dos gestores. Completa. As pessoas não sabem nada, as pessoas são eleitas para cargos públicos e colocam na gestão da cultura, pessoas completamente... que elas necessitam, elas também, de um espaço de aprendizagem cultural. E elas entram com espaço para serem as gestoras, as lideranças, os direcionadores, eles recebem um cargo para desbravar e eles mesmos não sabem nem que estão desbravando. Né? O tal do Rio Grande Profundo, eles não sabem nem que existe Rio Grande Profundo. Eles estão dentro de uma caixa regional, micro-regional, de uma cidade lá do interior do Rio Grande do Sul, que tem potência, né? Uma cidade do arroz. Pô, Cachoeira do Sul, uma cidade do arroz, uma cidade potente economicamente, conhecida no Brasil inteiro. E aquela pessoa está lá naquela secretaria, aquela coordenação, nem onde ela está. Ela tinha que ter a visão de onde o arroz podia levar aquela cultura dela ali, regional, dos comunidades tradicionais, dos quilombolas, dos índios, estão ali. E é esse povo da cultura e das artes. Não, ela está dentro daquela caixinha, assim, achando que o mundo é um moinho. Então, assim, primeiro, gestores. Falta uma qualificação, falta um projeto sério de agências no Brasil. Não tem. Tanto de governo federal quanto de agências privadas, não tem. Não quer e não tem. Não quer e não tem. Não é que não tem. Tem. Tem aí o circuito, que foi um exemplo magnífico. Olha só, 2021, um exemplo magnífico. 2021, nós estamos falando. E nem pegou o aspecto de gestores. Os produtores culturais e artistas, tá? E a comunidade como um todo para esse conceito. Daí eu coloco o conceito, tá? Acho que a comunidade também precisa ter um entendimento de que papel a cultura sistemática de sistema é importante. Os artistas e os produtores culturais também não tem. Porque cada um defende sua opinião. E eu coloco um conceito, tá? Que venho discutindo a minha vida toda. Tá? Não é resolutor. O conceito, imagina, são vários. Eu coloco um. Nós temos que tornar um sistema de cultura balizar como sistema de arte pública. Arte pública. Sem isso, não é um sistema. Sem isso, não há como fluir no Brasil inteiro. Não há como estar no Acre e estar em Chuí. Não tem como, é muito diferente as realidades regionais. Isso também é um papel fundamental para a agência. A nossa diferença regional é imensa. E eu pude viajar pelo Brasil, pouco por norte, mas todo o Nordeste, é imensa a diferença e a exclusão. Então, eu coloco arte pública e a exclusão social é imensa, e a cultura não tem como estar ligada a esses dois fenômenos. Da inclusão, da exclusão social, né, que é um paradigma histórico brasileiro, e a arte pública. Então, tem esses mecanismos como o IDH, as pesquisas que tem, desbloquear os investimentos das metrópoles, centralizado nas metrópoles econômicas do Brasil, descentralizar esses investimentos. Claro, falei já no Brasil profundo, né? O campo da cultura popular, eu vejo, e aí eu até tenho uma experiência pessoal, mas eu vou, para ser mais breve, tem que se ter um olhar muito a fundo. E não tem. Tem, inclusive, um desolhar, um olhar para o lado, assim, sabe? Não sei o que está acontecendo, porque a superpopulação está na metrópole. E o que tem? Tem uma superpopulação também no campesinato. É o campo, é o lugar onde se está a maior potência da política pública, da política de cultura popular brasileira. É no campo, não é na cidade. É no campesinato, é lá.
E eu tive uma experiência pessoal, eu não sei se é nessa pergunta que eu... nessa pergunta que eu vou falar, Wagner. Eu fui nos quilombos de Mata Cavalo, no Mato Grosso do Sul, não num quilombo, fui nos quilombos de Mata Cavalo, no Mato Grosso do Sul. E lá estive, vou falar essa experiência, lá estive, muito impressionado, porque eu nunca transitei, já transitei no Sul, óbvio, estive em Pelotas, no interior de Pelotas, no quilombo, fiquei 15 dias no quilombo, lá no Morro em Pelotas, em Canguçu, já tinha experiência, não é uma pessoa verde, fiquei 15 dias no Canguçu, no quilombo, lá nos morros de Pelotas, interior de Pelotas. Mas nunca estive presente num complexo de quilombos em Mata Cavalo, no interior do Mato Grosso, no Mato Grosso. E lá eu vi a maior potência cultural brasileira estada no campo, no rural, no campesinato, aonde ali, naquele quilombo, se estava todas as manifestações que o Brasil tem de mais potência na cultura popular. E eu vou ser breve. Num quilombo rural, como já disse, é um quilombo que constava na sua essência e existência a regionalidade afro-brasileira, ponto 1. Na sua essência, tradição festiva, a tradição festiva, que é uma manifestação popular das mais importantes. Todo o Brasil, ele é popular por ser festivo. Não tem manifestação. Pode pegar todas, não vier, todas são festivas. Segundo, a gastronomia. Não tem como no povo, na cultura popular, não se ter a balização da gastronomia. Ela estava lá, estava lá. A música estava lá. Tudo regional, tudo tradicional, tudo do quilombo. Não tinha nada importalizado, nada colonizado. Tá? E a ideia de comunidade. Todo mundo que chega, eu cheguei lá do sul, de Porto Alegre, da Restinga para lá, fui lá, cheguei de intrometido e me introduzi. A relação comunitária da cultura popular ela é impressionante, ela não existe no mundo. E me introduzi, eu era parte do Mata Cavalo já. Eu estava quase parte lá. Coletiva, comunitária, tá? E com uma vasta participação popular naquele acontecimento, daquele momento lá. Então, eu quero dar um exemplo para finalizar essa pergunta aqui, análise das políticas culturais, de um modo geral, caminha para ampliar as políticas culturais no campo da cultura. Defino em síntese, ela está no campo, ela está nas comunidades tradicionais, ela está no campesinato. Eu digo ela está como uma potência. Então, você está dizendo que para nós alcançarmos essa segunda parte aí do desafio, que é ampliar as políticas para o campo popular, você também está nos indicando que se deva fazer transitar, né? O trânsito, né? O conhecer o complexo maior da cultura no Brasil, né? Para não ficar restrito aqui a um olhar local. Eu acho que isso também mexe, né? Você estava falando que você fez esses trânsitos, em parte deles foram por conta da sua atuação de ator, né? E aí a terceira questão que nos vem é os desafios para o campo da cultura popular, visando uma economia da cultura, né? Como você, como agente cultural, como ator, comunicador, né? Como um homem de trânsito, né? Um homem de andanças, entende, observa a ampliação desse campo da cultura, no sentido de alcançar a economia da cultura, uma economia da cultura, né? Como você vê isso? Bom, esse é um aspecto fundamental. Eu até falei, eu usei a palavra. Eu vou começar com duas palavras. Eu usei uma palavra chamada transparência e transferência. São palavras parecidas, Wagner Coriolano. Tu, que é um homem das letras, tu deverá me concordar pelo menos nesse aspecto comigo. Bom, gente, existe um Brasil ou um Rio Grande profundo também invisibilizado economicamente. E as culturas populares existe um sistema econômico que não é um sistema convencionado aos padrões europeus, os padrões de regulação econômica da cultura que existe nesses parâmetros, inclusive nas agências que eu coloquei lá em cima. Há uma crítica a essas agências porque se constrói regulamentos olhando só para o seu umbigo também, olhando só para a sua prática. Não vou dizer só para as suas práticas, que aquelas agências conseguem produzir como conteúdo, como informação e indicadores. Tá. Por quê? Porque essas comunidades, e esse exemplo que eu dei anterior agora, existe, inclusive agora na cidade, o campo da comunidade tradicional de terreiro, existe uma economia criativa, cultural própria, que ela não é parte das agências culturais como fenômeno de informação.
Ela não está nos dados dos meios convencionais estatais de informação, mas ela existe. Ela é quase uma invisibilidade econômica. Existe uma condição de viver, de estar, não é como os produtores culturais convencionais fazem, né? Que eles ganham muito dinheiro com a produção cultural, não é o caso desse setor popular, é uma forma de sobreviver ou uma mera forma de manter a tradição viva e as pessoas vivas. Então, o sistema, vamos dizer assim, da cultura econômica na cultura popular, ele existe desde que o Brasil é Brasil. Né? Ele não é parte da construção do conhecimento, dos indicativos e dos meios e modelos do colonizador europeu, dos dirigentes europeus que mantêm, ou religiosos das igrejas, mantêm os status de indicadores econômicos da economia criativa, o diretor do Itaú Cultural, né? o diretor das fundações dos bancos, etc., como eu dei lá em cima. Mas existe. Não vê quem não quer, porque nós, que somos militantes de base popular, no caso teu caso, percebemos, mesmo não sendo os orgânicos, mesmo não sendo partícipes, né, ativos desse processo, a gente percebe, a gente não pega, a gente não tem documentos que nos dá condição de diálogo aberto e público sobre isso. Mas é muito nítido a maneira e o meio de sobrevivência das populações marginalizadas, negras, indígenas, de ancestralidade brasileiras mesmo, para sobreviver e manter. Porque, assim, a sobrevivência econômica desses setores é a sobrevivência da sua própria tradição. Ela não é uma sobrevivência meramente profissionais como os produtores convencionais, que sobrevivem economicamente, ganham status político, status econômicos, ascendem a classe B, classe C, classe A, economicamente, mudam seus apartamentos do Leblon para a Copacabana, mas não, para o que tu perguntas, não tem esse fenômeno. Eu até estava falando com um tamboreiro ontem, não tem, ele não conhece nenhum que é rico, ele não conhece nenhum que comprou um carro novo, ele não conhece nenhum que comprou uma casa. Olha só, e eles vivem com isso há mais de 25 anos, nesse território, nessa transitalidade, nesses valores circulando economicamente, porque o axé é fundamental. Então, eu colocaria primeiramente esse aspecto, eu anotei outras coisas aqui que eu queria também sublinhar. Eu analiso, eu vou colocar o exemplo aqui da Lei Cultura Viva, tá, Wagner? Nesse aspecto, porque eu acho que é importante. Você pode já ir pensando na questão, na próxima, né, que é a quarta questão, que a gente tinha previsto 4, né? Que a quarta questão mexe um pouco com o que você está dizendo, né? Porque ela vai nos chamar a atenção, a quarta questão, para uma questão de democratizar o acesso à cultura, né? E me parece que toda a sua abordagem até agora, a sua fala, vem no sentido de mostrar, né, que há esse lugar que não está sendo visibilizado, que não tem acesso aos mecanismos necessários, não tem ali um aparelho público de cultura, não tem ali uma oferta de uma formação. Você vem, né, em torno disso já construindo, né, André? Claro, com uma riqueza do que você traz, né? Então, se você puder já depois fazer a transição, dê continuidade à sua fala. Tá, não, eu vou então fazer assim dentro desse processo da economia da cultura, fazer sublinhar uma perspectiva que se necessita regulação, necessita transparência e distribuição de renda para esses setores, tá? Um Bolsa Família para isso já está fazendo em Pernambuco, né? Um fundo de mestres e mestras como uma aposentadoria, tá? Acho que necessita ser mais radicalizado na transferência de renda. Tá? Não é uma transferência de renda como os produtores pensam, por mérito. Então, assim, aqui está um centro da nossa política, da nossa discussão. Nós mantemos o sistema liberal na cultura por mérito, por nome de família, por espaços de poder territorial, que é as cidades grandes que têm os produtores já conhecidos historicamente desde o tempo do Vargas, do tempo lá dos descobridores das indústrias. Nós mantemos esse mesmo conceito na política estatal, que é a que mais flui a cultura nacional, né, a que dá os recursos para as empresas nacionais e internacionais, aqui, né, em virtude do incentivo fiscal, porque é verdade isso, as empresas privadas pouco contribuem com a cultura brasileira nessa relação direta. Tá? Então, assim, está aqui o paradigma. Nós continuaremos com os mesmos métodos
colonizados, colonizadores da população brasileira, que por outro momento foram muito mais cruéis, e hoje são, nesse aspecto mais do simbólico, cruéis com a população brasileira, nós temos que ter, na questão da economia e da cultura, uma distribuição de renda, uma distribuição forte de renda, e eu acho que o Cultura Viva, os pontos de cultura, foi um embrião, pequena semente, essa semente grande, semente que planta em qualquer terreno, de certa forma, não é uma semente restritiva, uma semente muito atrativa para qualquer terreno do norte ao sul, não falta água, ela colhe, falta sol, ela colhe, com geada lá em cima da canela agora também colhe, com aquela geada braba agora aqui na serra. Tá? E nós acertamos muito com resistência de alguns setores mais radicalizados da esquerda de criarmos mecanismos legais. Eu falo da Lei Cultura Viva Nacional, da Lei Cultura Estadual, que tem também outros estados que estão fazendo, como o Pará também está com uma lei Cultura Viva Estadual. E a Lei Cultura Viva Estadual, como ela foi construída no Rio Grande do Sul, que eu vivi esse processo de ponta a ponta, vivi ele, então também é um processo que eu não era só partícipe, eu era ator desse processo, e eu vivi, e os mecanismos que esses agentes, e ali estavam agentes privilegiados da gestão, ali estavam pessoas qualificados nas ciências sociais, nas humanas, na antropologia, etc., que conectam com a cultura, com o movimento cultural, com os artistas, e ali eles tiveram assertividade no mecanismo. Nós necessitamos de mecanismos inclusores de lei, porque para fazer a distribuição de renda necessita de mecanismos legais, como existe no Brasil muitos, que são exclusores ou são setoristas. Nós precisamos, então, ter um segmento, um setor da cultura popular que possa abarcar um volume grande de recursos para que se espraie nesse Brasil profundo uma distribuição de renda capaz de poder chegar nesses atores que são praticamente a população comum, dos comuns do Brasil, a população brasileira, a população nacional. Então, assim, eu fico nesse aspecto de classificação de mecanismos de transparência e de distribuição de renda, modelos que possam ser adequados à territorialidade e à regionalização. Modelos nacionais, universais, eles não funcionam, eles não dão certo, né? Até porque o Quimbanda... Eu até queria te mostrar aqui, Wagner, está no meu outro apartamento, os vinis de todas as manifestações folclóricas brasileiras, e elas são extremamente diversas, tem mais de 8, 9, 10 vinis aqui. Essa demonstração ela fica para um outro momento, porque agora você, com essa tua última parte, última contextualização, você já respondeu, inclusive, a quarta questão do democratizar, né? Quer dizer, esses mecanismos, essas lutas que avançaram, que avançam, né? Que vão contornando e vão dando chão para os agentes que vão chegando e vão ocupando o espaço da cena cultural. Não, tudo bem. Não, mas isso não era só ilustrativo da perspectiva. Assim, eu só queria sublinhar uma questão assim, da pergunta 4, tá? Que eu acho também que hoje a gente tem maturidade para questionar certos valores. Por exemplo, a perspectiva de democratizar esse acesso. Não existe democracia no aspecto cultural de cultura popular no Brasil. Tá? É uma disputa à existência de democracia. Então, eu primeiro questiono essa pergunta no aspecto de que perspectiva de democratizar é acesso. Não existe democracia, até porque eu respondi lá em cima. A parte da economia da cultura popular, ela não está dentro do contexto do sistema cultural brasileiro convencional, que ele diz que existe democracia para ele acessar, não para todos, para ele. A democracia é só para alguns setores da cultura brasileira. Eles dizem que vivem numa democracia. Nós não vivemos democracia. Então, isso não existe democracia. Tem que tirar essa palavra. É perspectiva de democracia. Não, perspectiva de conquistar uma democracia, conquistar. Para, depois de conquistar, tu criar mecanismo de fruição dela existir. Não existe. Tá? E aí, isso é muito sério, porque senão a democracia, e acho que não é só o mecanismo da democracia que dá conta de tudo, acho claro que não, e o Wagner tem também esse saber, mas é um princípio, né? Como eu falei do Cultura Viva anteriormente, a lei é um princípio. A lei não resolve o problema das culturas populares. Ela não dá o fomento de renda, ela não dá o aspecto positivo e estético, mas ela é um mecanismo, né? A Lei Cultura Viva aqui do estado do Rio Grande do Sul. E pior, então não existe democracia, existe um poder econômico. E esse poder econômico da cultura, que é colonial, que ele trabalha para manter o mesmo status quo colonial, né? O Brasil colônia, ele é pujante, né?
os mecanismos institucionais, os mecanismos das agências de preservação da memória, do patrimônio imaterial, material, eles são inimigos da população brasileira, eles são inimigos do povo, eles são mecanismos de rasgar a memória. E estamos aí com atos reais, agora, no momento agora, está queimando a memória do cinema brasileiro. Quer dizer, isso é em curso, isso não tem nada a ver com democracia. Tem a ver com outra coisa, mas não com democracia. Né? A alavanca, o gatilho de se invisibilizar todas as manifestações que sejam de cunho popular e tradicional brasileira, ela é um curso desde os 500 anos. Eu lembro e concluo a minha fala, lembro e concluo a minha passagem no Museu da Revolução em Havana, que lá tive a surpresa, que não deveria ter essa surpresa, do conceito e da real prática, que o papel norte-americano, o papel dos Estados Unidos contra a Revolução Cubana é um ataque, que eu vou definir minha fala em cima da pergunta, que é a mesma reflexão que faço, é um ataque desde o primeiro dia de 1964, quando os revolucionários socialistas cubanos, vindo de campesinato do campo, junto com o povo cubano, tomam o cartel de Moncada. Desde a tomada do cartel de Moncada, há um ataque norte-americano à Revolução Cubana. Todos os dias. E eu defino a minha fala agradecendo, dizendo que há um ataque à cultura popular brasileira, ao povo indígena, ao povo tradicional, desde o primeiro dia que um europeu pisou nessa terra brasileira. Desde um europeu, porque teve outras nações que pisaram aqui antes, como os africanos. Desde quando o povo europeu pisou nessas terras brasileiras, há um ataque de todos os dias do imperialismo, do colonizador, do amassador de pessoas. Tá? Então, não existe democracia para o povo de cultura popular nesse país ainda, e a gente precisa lutar contra os aspectos culturais da colonização que nos amassam, nos queimam praticamente todos os dias. Muito bem. Foi uma ótima conversa, André. Seremos editados, né? Depois vamos ver o que dá. Muito obrigado, viu? Fico agradado de mais uma vez te ouvir. Gosto muito do teu trabalho, gosto muito de te ouvir. Já venho acompanhando a sua trajetória e, com certeza, ela faz parte desse âmbito maior de sinais do nosso fazer cultural da região. É isso, uma boa manhã. Bom dia, André. Axé, um beijo. Beijo, obrigado, meu amigo. Até mais.